O rito da imposição das mãos é acompanhado com uma oração que na linguagem litúrgica denominamos de oração consacratória. O termo já assinala que se trata de uma oração de consagração para quem recebe o sacramento da confirmação. Nessa lexio litúrgica, nós vamos considerar a teologia que está presente na oração consacratória do sacramento da confirmação. A oração consacratória inicia-se deste modo: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo. O início da oração, como acontece em todas as orações litúrgicas, faz entender que se trata de uma fórmula trinitária, que invoca a ação da Santíssima Trindade sobre a pessoa que será consagrada com o sagrado óleo do Santo Crisma. Depois da invocação, a oração consacratória faz memória do batismo, que pela água e pelo Espírito fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado. A ação consacratória acontece em quem está livre do pecado, graças ao batismo no Espírito Santo. A confirmação, como já foi refletido em outros vídeos, confirma a ação espiritual, quer dizer, a ação do Espírito Santo na vida do crismando. O tema central da oração consacratória está na súplica dos dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, espírito de ciência, piedade e temor de Deus. São os dons do Espírito Santo que confirmam a ação divina na vida com a força espiritual, na vida do crismando, e torna esse crismando em condições de viver de modo pleno o Evangelho, caminhando na estrada de Jesus. Quer dizer, caminhando no caminho do discipulado. Eu chamo sua atenção para a terminologia adotada na fórmula da oração consacratória. Serve-se do termo paráclito. Esse termo paráclito é encontrado no Evangelho de São João, em João capítulo 14, versículos 16 a 17. Jesus diz que rezará ao Pai para que envie um outro paráclito, e define como o Espírito da Verdade. Ser consagrado com o Espírito Santo é se deixar conduzir pela verdade divina, se deixar conduzir pela verdade de Deus. No texto de João 14, 26, Jesus diz que enviará o Paráclito para ensinar todas as coisas a respeito dele e recordará tudo o que foi ensinado por Jesus. Isso significa que quem é consagrado com o Espírito Santo, com a unção do Santo Crisma, tem o dom do Espírito Santo em sua vida para entender e para viver de acordo com o Evangelho. Quer dizer, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo presente no Evangelho. Por quê? Porque ele tem o dom do Espírito Santo dentro de si. O dom do Espírito Santo significa também, nesse caso, que nós temos condições de compreender o Evangelho e de viver segundo o Evangelho. E por isso eu, que sou crismado, sou uma pessoa consagrada. Tem uma outra passagem, desta vez em João 15, 26, Jesus diz que o Paráclito dará testemunho dele. Isso significa que quem é consagrado com o Espírito Santo, quem foi ungido com o Santo Crisma, com o óleo do Espírito Santo, tem a força espiritual para testemunhar Jesus no meio do mundo. Ou seja, quem é consagrado torna-se um testemunho do Evangelho, torna-se uma testemunha de vida do Evangelho. Essa vida nova que foi recebida no batismo e que é confirmada com o sacramento da confirmação. É possível isso? Sim, isso é possível, porque a pessoa que é consagrada, a pessoa que é crismada, tem consigo, tem dentro da sua vida o Espírito Santo de Deus. É essa consagração que torna a pessoa capacitada para testemunhar com o seu modo de viver o Evangelho de Jesus Cristo.
A reflexão da oração consacratória, iluminada no Evangelho de São João, ajuda-nos a compreender o que acontece com a pessoa que é consagrada com o óleo do Santo Crisma. E faz compreender principalmente que a pessoa não é apenas um consagrado de Deus, mas é ungido. Ou seja, essa pessoa torna-se, como diz o termo grego, um Christos. E isso significa que, como Christos, como Filho de Deus, o crismado é alguém ungido, é alguém consagrado para viver testemunhando o Evangelho. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.